Bom, pessoal, abrindo agora, dentro desse debate, o segundo bloco de discussão, conforme a gente fez a deixa lá no primeiro, o assunto agora é a gente olhar para o ano de 2020. E quando a gente fala do ano de 2020, né, qual de repente seria a nossa previsibilidade? Né? O que será que vai acontecer com esse ano? Ou seja, quais os desafios, as incertezas, as oportunidades que nós temos olhando já aí para um próximo ano, né? Então, abrindo essa provocação aqui para vocês, Jefferson, como é que você está olhando aí para esse próximo ano aí de 2020, né? O que você acha que a gente vai ter pela frente, tendo em vista toda a análise aí que vocês fizeram, toda a percepção que você teve em relação a esse ano que a gente está fechando agora em 2019. Como é que vai ser esse 2020, Jefferson? Bom, Caricati, eu penso da seguinte maneira. Como nós falamos no bloco anterior, 2019, um ano de muito aprendizado, né, de efetivamente decisões delicadas e reflexão, difíceis, e adaptação, né? Com certeza, né? Como disse o Rino, às vezes decisões um pouco duras ali, verdade, mas que a gente precisa avançar. Baseado neste alicerce, eu de verdade espero um 2020 bem melhor. Eu espero um 2020 que traga condições favoráveis para o nosso segmento, baseado nesse aprendizado todo, não só o aprendizado de 2019, mas todos esses outros anos difíceis que nós passamos, né? Então, a expectativa é que tanto o mundo dos contratantes quanto o mundo das empresas prestadoras de serviço saiam de alguma forma melhoradas, né? Ou com visões mais nítidas do que efetivamente pode ser positivo para o nosso segmento e, consequentemente, para o ciclo de crédito, para a economia do país, para o movimento como um todo. Eu, de verdade, espero coisas boas, eu espero que a gente tenha um 2020 ímpar na história do nosso segmento. Que bom. Então, significa que você vê com bons olhos aí a chegada de um próximo ano, você acha que as coisas serão melhores do que realmente aconteceram para esse ano aí conosco, né? Com toda certeza, essa é a minha visão. Que bom, é importante que seja assim, né? E você, Rino, o que você projeta aí para o ano de 2020? Como você acha que o mercado vai se comportar? Como é que vai ser? Primeiro, eu já gosto do ano 2020. Eu acho 2020 um ano... Eu gosto de numerologia, número bonito, né? 2 mais 2 dá 4, metade de 8, 8 é infinito, né? Então, eu olho essas coisas, eu sou supersticioso em tudo, né? Graças a Deus, tem dado certo até hoje. Então, 2020, para mim, desse ponto até é favorável. Mas, tirando esse lado mais de superstição, eu vejo que nós vamos começar a ter saído da UTI como país, porque, quer queira, quer não, quando entra um governo para fazer uma limpeza depois de 16 anos, teve que ir para a UTI, né? Teve que tomar os remédios meio dolorosos. Nós vamos começar a sair da UTI, nós vamos começar a dar passos, vamos começar a ver alguns resultados. Da recuperação. Período da recuperação, aquele questão, né? Porque também é igual quando muda time, né? De futebol, de qualquer coisa, todo mundo que chega já chega dando ombrada, né? Quer marcar território e tal. Já marcaram os seus territórios, é uma hora de um pouco mais de celeridade, né? De colheita. O empresariado também com muito mais clareza no que vai estar executando. E aí, na parte nossa, como empresas, né, cobradoras, no segmento de cobrança, eu vejo que existe sim, né, muita empresa diferenciada, assim como a gente está aqui com o Jefferson da Wayback e outras que a gente tem aí em consideração enorme, que em breve estarão passando aqui por esse nosso mesmo tipo de bate-papo, eu vejo que tem tido muito crescimento disso. Né? Esse crescimento, que nem eu falo, daquela questão que passa do modismo, quem aposta mesmo com segurança, está colhendo e começar a colher cada vez mais, porque o ambiente será propício. Vejo que os contratantes também começam a olhar e separar. Antigamente, naquelas instabilidades, se buscava muito preço, né? E uma diferença entre preço e valor. O valor não tem nada a ver com preço. Né? Então, eu vejo que isso já começou a entrar também na cabeça de muitos contratantes. Alguns já tinham isso, né? E até por isso tem resultados diferenciados. E outros começaram a perceber
que tem que olhar, e a gente é uma única unidade. A relação numa empresa de cobrança com o contratante é uma relação de parceria do porco e o bacon e não da galinha e do ovo. Então, quando a gente tem essa relação e ela vai crescendo e vai se tornando cada vez mais madura, você com certeza irá colher resultados novos. Então, país chegando num patamar onde começa a sair da UTI, as empresas, né, se estabilizando e entendendo que esse ambiente é propício, junto com seus contratantes, eu vislumbro também, né, assim como o Jefferson, que nós vamos ter um resultado superior. Né, superior do ponto de vista, inclusive até de menos turbulências internas até. Né, nós internos, eu falo nós empresários, porque você quando está em umas incertezas que você acaba não conseguindo ter uma visão de uma semana, como aconteceu muitas vezes no Brasil esse ano, você fica preocupado, inclusive até em projetar o seu próximo ano. Quantos amigos empresários nós não ouvimos assim, e até em grupos de WhatsApp, eu vou embora do Brasil, eu vou para Miami, eu vou para Europa, vou para Lisboa, né? Falsa ilusão, hein? Porque a grama do vizinho parece mais verde, mas não é essa maravilha toda, não. O Brasil é difícil, o Brasil necessita de ser arrojado, mas é um país que permite ainda que você tenha ganhos, você tenha crescimento. Você precisa realmente se desdobrar, você precisa fazer um trabalho diferenciado, você precisa agregar valor, você precisa fazer uma análise muito boa de gestão. Mas há espaço aqui. E nós somos brasileiros. Eu fico muito orgulhoso eu não sei se está certa a notícia, mas pelo que eu vi, o nosso PIB está passando da Inglaterra. Né? Então assim, se isso é verdade mesmo, né, que nós estamos aí ficando entre as 5, 6 nações do ponto de vista de resultado de geração de divisas, né, num mundo globalizado, imagina se a gente tivesse, né, os nossos, né, gestores em Brasília com muito mais atenção e profissionalismo para cuidar do país, assim como nós cuidamos das nossas empresas. Ninguém segurava. A gente já está colado ali com a China e com os Estados Unidos, porque esse país tem de tudo para acontecer. Então, tendo isso em vista, né, eu vislumbro na área de cobrança para as empresas que as que estavam acostumadas num modelo muito desregrado, essas vão sim fechar suas portas, como várias estão fechando, e a gente vê, né, ao longo do ano, não vou citar nomes, mas por quê? Porque se perderam, não fizeram conta. Foram no desejo só de crescimento, não se cresce sem estar planejado. Então, eu vejo que a gente vai ter isso no nosso segmento, que nossos, né, parceiros aí também vão ter sucesso, e eu vislumbro um sucesso grande não novo, né? Até porque esse ano, sem meta, você trouxe 5, 6, próximo ano a gente vai trazer mais, né, oportunidades de negócios para dentro da empresa. Então, a gente tem aí e está investindo. A gente está com sinal verde para trazer pessoas novas, para contratar gente diferenciada. De novo, acredito demais nessa variável. Capital intelectual. Gente, pessoas, capital intelectual. Né? Muito mais, às vezes, do que só pura e mera tecnologia. A tecnologia, eu acho fantástico. Sou um mau usuário de tecnologia. Aqui na sala não tem um papel, não temos uma caneta, mas sem as pessoas nada funciona. Pode ter tecnologia do mundo. E qualquer um de nós, hoje o Jefferson, eu, qualquer um dos empresários do segmento, pode fazer a aquisição da tecnologia que quiser. Antigamente você ia no mercado e falava assim, aquele call center é um dos poucos que tem a tecnologia Avaya. Não é merchandising não, tá? Mas na verdade era caríssimo, era um Rolls Royce, né? Hoje em dia, sem citar nomes, tem vários no mesmo nível ou superior, a custos muito inferiores. Então, cabe a nós sabermos usar de tecnologia a nosso favor com pessoas. E o país nos dando essa condição, eu acredito, eu sou um eterno otimista. Eterno otimista. Eu não estou nessa turma que quer pegar a rota para Miami, para Nova York ou para Portugal. Tá meu negócio fugir, né? Meu negócio aqui, amo esse país e faço questão de, junto com outros empresários, fazer com que o nosso país cresça cada vez mais no mundo e a gente desponte. Então 2020 para mim, cara, vai ser, tenho certeza, vai ser bem melhor que 2019. Não, muito, muito importante, ou seja, não basta você ter o melhor veículo, você precisa ser o melhor piloto, né? Exato. Sem dúvida. Eu acho que isso faz realmente toda a diferença. Sem dúvida. Mas uma coisa que é muito bacana de ouvir o Rino falar sobre isso, o Jefferson também,
é que nós somos empresas voltadas ao negócio, mas somos empresas voltadas a resultados, né? Ou seja, a gente precisa gerar, no final das contas, rentabilidade, né, sim. Jefferson e Rino? No final das contas, a gente precisa garantir a nossa margem, né? E quando a gente começa a analisar o mercado como um todo, são todos os fatores importantes que impactam direto e indiretamente, no final das contas, lá no bottom line, né? No final de tudo, qual é a tua margem em relação a esse negócio. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala qual é a visão que eu tenho da minha empresa, mas principalmente o que a gente está provocando com o início desses bate-papos, desses debates, que é qual é a visão aí do todo, né? Então, Jefferson, na tua opinião, o que falta hoje para as empresas de cobrança conseguirem elevar os seus patamares de rentabilidade? Da tua opinião aí, falando, não só olhando para si, mas também para todo esse ecossistema no qual nós estamos inseridos. Perfeito, Caricati. Eu penso assim, acho que não existe uma parceria que não tenha que ser efetivamente de mãos dadas, né, e sobretudo com muita franqueza, com muita liberdade para se expor aquilo que está acontecendo. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental. Muitos prestadores de serviço têm medo dos clientes. Mas se eu falar isso para o cliente, ele vai incidir o contrato comigo, vai contratar outro. Cara, isso vai acontecer de qualquer jeito. Exatamente. Não é isso que vai inibir você ter um bom relacionamento com o teu cliente. Então, muitas vezes, você ajudar o teu cliente a fazer contas junto com você, evidentemente dentro de toda a lisura possível, né? Uma postura profissional. Total, né? E com evidências, e mostrar para ele onde é que está o risco daquela operação, onde é que está a oportunidade daquela operação, e aí senta-se na mesa com viés comercial. Então, esse para mim é um ponto fundamental. E muitas vezes as empresas não conseguem fazer isso porque elas têm uma concentração muito grande de negócios. Então, poxa, se sentar na mesa para negociar com aquele cliente que representa 80% do meu faturamento, eu estou colocando a empresa em alto risco. De fato está. Então, complementando a resposta à sua pergunta, acho que um outro fator que contribui para elevar a rentabilidade e garante a continuidade do negócio é buscar o oceano azul. Por que está todo mundo no mesmo oceano? Está todo mundo buscando os mesmos contratantes, o famoso oceano vermelho, né? Está todo mundo se matando ali. Tem um mundo de negócios no oceano azul, né, que te traz inúmeras oportunidades, com margens melhores, com parcerias muitas vezes mais saudáveis, né? Por que saudável? Porque você consegue, de alguma maneira, expressar o teu ponto de vista, a tua ferramenta, a tua característica. Perfeito. Você consegue capitalizar os profissionais de alto nível que você coloca dentro da companhia, né? Capitalizar no sentido de ter mesmo a capacidade de sentar e discutir um modelo de negócio que seja equilibrado. Não se sustenta diferente disso, né? Então, e não tem mágica, né, Jefferson? De forma alguma, não tem o que fazer. É óbvio que muitas vezes dói um pouco quando você precisa dizer não, né? É verdade. Empresários que querem fazer, que querem acontecer, que querem experimentar segmentos diferentes, que querem ganhar espaço, dizer não, muitas vezes é dolorido, mas necessário. Às vezes tem que sentar para diminuir uma operação, ou até mesmo para entrar no processo de phase-out com uma operação, também dói bastante, mas é necessário, porque precisa olhar com muita atenção a última linha todos os dias, senão não tem continuidade. É a gestão do negócio. A gestão do negócio. Não tem jeito, né? E no teu caso, Rino, como é que você vê aí essa mesma situação, né? Ou seja, o que falta hoje para as empresas como um todo elevarem aí os seus patamares de rentabilidade? Como é que você vê isso em relação... Sei que você já falou bastante aqui da Winnover, mas olhando também para o mercado como um todo, como é que você vê? O que está faltando, hein? Eu vou na linha muito similar do Jefferson, assim, da questão da lisura e de ser transparente com o seu contratante, mesmo muitas vezes colocando em risco você mesmo, né? É verdade. Porque é o seguinte, às vezes pode ser que aquele tipo de momento que começou a gerar dar uma reduzida nas suas margens e colocando até numa situação de margens negativas, não é tão claro para quem está do outro lado contratando. E é uma consequência de determinado tipo de mudança que pode ter acontecido numa política de condições comerciais e assim por diante. Então você tem que ter a liberdade de expor. Eu falo que até numa relação pessoal, numa relação de amizade,
a verdade ela é imperativa. Se você fica escondendo algo porque você tem receio, você já está perdendo. Então, trazer à tona fatos e dados, números, eu falo sempre o seguinte, adoro olhar uma planilhazinha. É simples, você olha lá quanto que você está gerando, quanto que você investe, seus custos e quanto que está sobrando ou perdendo. E tem que ser uma relação aberta. Não temos que ter vergonha de sentar na mesa, às vezes em mostrar isso. Isso não é um pedido, isso é uma forma de você... Quando eu trabalhei na Unilever durante muitos anos, foi lá que conheci o Denis, meu sócio, tá? E a gente tinha uma filosofia. Os nossos parceiros, distribuidores, atacadistas, eles tinham que ser fortes. Eles não podiam ser gordos. Né? Gordo não na questão, eles não poderiam ser, né? Eles tinham que ter fortaleza, né? Não podiam ficar inchadinhos, né? Sem conseguir correr uma maratona. Eles tinham que ser fortes para aguentar desafios, mas a gente tinha clareza que eles não podiam ter osteoporose. Então, quando você olha por esse prisma, por quê? Porque você quer que ele corra a maratona com você. Não quer que seja uma corrida curta de 100 metros. Uma relação de uma empresa de cobrança, ela é cada vez melhor quanto mais ela conhece a carteira. Então, eu vejo que essa questão de buscar relações longas é fundamental. Só que cabe aos dois lados. Nem sempre você vai ter todas as variáveis a seu favor para poder tomar ou dar continuidade a uma relação de longo prazo, né? Mas você tem que dar o passo. Então, e você, em muitos momentos, assume grande parte do início dos riscos, porque o prejuízo ele nasce rápido. Uma empresa de cobrança, ela pode ser free cash flow, ela pode gerar caixa rápido, né, ao mesmo tempo que ela pode gerar resultado negativo rápido. Porque como 99% dos nossos negócios são baseados em taxa de sucesso, o capacity, quem determina somos nós. E se você acertar um capacity, você vai se posicionar bem no ranking, ao mesmo tempo que você vai gerar um resultado interessante. Mas se você errar no capacity, você pode gerar um resultado muito ruim financeiramente, apesar de posicionar bem no ranking. Aí pode estar morrendo o perigo. E é essa relação que tem que ser... Porque não existe certeza absoluta de gestão, nem de um lado, nem de outro. Nós estamos sempre em contínua evolução. Como diz os gringos, continuous improvement, né? Então, quando a gente tem esse tipo de perfil, a gente acaba tendo que ter relações de parceria e de abertura dos dois lados. E quando você também tem outros interlocutores, porque se você também estiver sozinho nesse ambiente, uma andorinha não faz verão. Exatamente. Se você tiver outras empresas que têm o mesmo tipo de pensamento, né, e atuam dessa forma, eu torço para o sucesso de vários dos meus colegas que têm empresas de cobranças que atuam no mesmo segmento que eu, assim como pela Wayback. Por quê? O sucesso dele, o sucesso de outros, será o sucesso do segmento. E eu estou inserido. Eu não vou ter 100% de market share nunca. Exatamente. E não terei. Essa é a realidade. Só que se tiver sucesso todo mundo, nós estamos levantando, né, o nível desse segmento. Isso é bom para nós, é bom para os contratantes, é bom para todo mundo. Porque o resultado, o que vale mais a pena? Às vezes você pagar mais barato para a empresa do lado do que pagar para a Wayback? Será? Quanto que ela gera de resultado versus a Wayback? Quanto que ela gera de problemas futuros trabalhistas versus a Wayback? Então, não tem segredo, o nosso negócio é simples. É só pegar quantos turnos tem, pega lá salário, pega lá custo de tecnologia, coloca no liquidificador e vê lá e você vê a margem, né? E aí eu fico impressionado que às vezes excepcionais empresários assumem durante muito tempo trabalhar por resultados vermelhos. Isso eu acho um grande risco. Complicado. Isso eu acho um grande risco, acho complexo e eu acho, inclusive, isso joga contra o nosso segmento. Vejo que estão mudando porque começam a ter sinais aí de empresas que eram tidas como fortes, não sendo nem mais realidade para um futuro 2020, provavelmente não estarão entre nós. Então, isso muda. Então, eu vejo que as empresas tendo uma visão de gestão, abertura com o seu contratante e podendo trocar é isso. O Marco já foi na Wayback há 3, 4 anos atrás, lá com o Itamarino, tudo, conhecendo. Cara, a casa está aberta. O Jefferson abriu a porta para nós, assim como a casa está aberta para cá. Hoje a gente, inclusive, deveria ter, além do Jefferson aqui, o Egberto. Cara, a casa está aberta. Nós temos que trocar informação, nós temos que conhecer. Aliás, aproveitando, mandar um grande abraço aí para o Egberto da Renac, né? Exato. Que não pôde estar aqui nesse bate-papo, mas tenho certeza que no próximo estará com certeza. É isso. Então, assim, se a gente tiver esse modelo, todos vão crescer. Se a gente
começar a olhar, e por isso que eu vislumbro que está claro um momento de mudança de mindset. Né? Eu já começo a ver um pouco mais de abertura, eu começo a ver algumas mudanças que estão acontecendo no mercado e você vislumbra que vão ter alterações em gestão em alguns tipos de contratantes. Né? E isso para nós é feliz. Mesmo a gente não estando lá, ou já esteve lá e saiu. Né? Mas por quê? Eu vejo mais positivo também essa questão das margens do que alguns que olham assim, segmento de cobrança, puta, tô fora. Cara, eu vejo assim, eu vejo o contrário. Eu lembro do Ricardo Amorim num evento do CMS, quando ele falou assim, você vai ter devedor, você tem devedor desde a época medieval, você tem hoje e terá daqui a anos-luz, que a gente nem vai, nós vamos ser pó já no universo e vai ter alguém devendo. Pode ser até um marciano devendo para um cara de Saturno, mas vai ter um devedor. Legal. Não, é importante a gente escutar tudo isso, porque assim, passa por todas essas visões que vocês falaram, né? Entre o que a empresa tem que fazer, de avaliar bem o seu negócio, ter um poder de gestão propriamente dito, né? Essa quebra de paradigma, a mudança do mindset também no mercado, né? Ou seja, não só as empresas de cobrança saberem se unir e elevar o patamar de profissionalismo, de atuação, de como elas se colocam no mercado, mas para você, contratante que está assistindo também esse debate, de qual é o teu ímpeto aí de mudança de mindset mesmo, né? Será que vale realmente a pena a política do ganha-ganha? Bom, a gente tem 2 empresários aqui que estão mostrando que sim. Então, tudo isso passa por uma construção de uma relação de longo prazo. E para que isso aconteça, o contratante também tem que investir na sua contratada, né? Que é o papel que nós exercemos aí com tanta maestria, né? Bom, só um minuto. Eu acho que você botou um ponto só antes de fechar, legal, que eu acho que é legal, porque ele foi um cara que me estimulou muito isso ao longo do ano. Eu olhava um segmento assim, meio falava, ele trazia para mim, fazia, ih, cara, caricate. Mas beleza, vai lá, conversa, mas não sei, não me interessa, que era o segmento de securitizadoras, né? E para mim foi assim uma coisa extremamente agradável e assim muito motivadora conhecer o pessoal da Credit. Tá? Eles têm esse mindset. Se querem um exemplo do que nós estamos falando aqui, porque às vezes o pessoal fala, esses dois aí estão falando, mas não existe, é balela, né? Conheço o pessoal da Credit. O pessoal da Credit é diferente. Vocês têm noção, nem organograma eles têm, são engrenagens. Os caras são geniais. Geniais. E pensam no ganho, né, da parceria. É muito interessante. Eles querem ver você dar o passo, né, inicial com segurança e os próximos com segurança crescente, sempre gerando resultado. Isso é um exemplo atual num segmento que, quando você olha no geral, te dá aversão como empresário. Mas o modelo que a Credit atua nos atraiu conversar e fechar negócio. É isso daí, faz toda a diferença, né? Não, legal. Podia muito importante. Pode ser, não tem problema não. Aqui nós fazemos o merchan da Weback, fazemos o merchan da Winova. Não, o merchan foi seu, né? E dos nossos clientes aí, parceiro, aproveitando como o Rino falou, um grande abraço aí para os nossos clientes aí da Credit, né, que como o Rino falou, são um exemplo de como se colocar em prática realmente essa política do ganha-ganha, né? O quanto eu me preocupo com o meu parceiro, né? E para fazer e terminar esse bloco tal qual nós terminamos o primeiro, no primeiro bloco eles falaram aí que a expectativa, aí que a nota que eles deram para o ano de 2019 era 8. Você acha que 2020 vai ser 10 ou não, Jefferson? 9,5. 9,5? Eu acho que sim. Tá bom, tá de bom tamanho. E você, Rino? Cara, eu também vou no 9,5, porque o 10 eu vou deixar para ver se o nosso capitão não faz nenhuma lambança ao longo do ano. Eu gosto muito de você, viu, capitão? Mas, ó, ouve o Paulo Guedes, segue o Paulo Guedes, e aí eu dou 10. Legal. Pô, até nisso, você que os caras estão combinados aqui, no primeiro bloco deram 8 os dois, no segundo deram 9,5 os dois, mas legal, eu acho que é a visão que a gente quer trazer do empresário de cobrança e tal qual nós faremos nos outros Winoblogs que acontecerão nos outros meses também. A ideia é que a gente tenha sempre a visão das outras empresas, dos outros empresários. De novo, qual é o nosso objetivo? É fortalecer cada vez mais o nosso segmento. Então, para isso não há inimigos, oponentes ou concorrentes. Há sim um grupo de empresas, de grandes profissionais e empresários que querem cada vez mais elevar o patamar de profissionalismo do segmento. Tá joia, pessoal? No próximo bloco, a gente já vai expandir um pouco mais a visão e falar de mais algumas coisas bacanas aí para vocês. Um grande abraço, até lá!